Olá, aqui é Cristiane Vieira, psicóloga. Estou aqui com a minha amiga Adriane De Rose, psicóloga. Tudo bom, Adri? Oi, tudo bom? Estamos aqui, no Conversas Psi de setembro e elegemos então seguir falando do Setembro Amarelo, né? É um mês importante de prevenção ao suicídio. A gente já conversou no domingo passado, junto com a fonoaudióloga Paula Bandeira Pereira, que falou para nós sobre a escuta ativa. Quem não assistiu pode ir lá dar uma espiadinha, tá no canal aqui da Referencial. Também estaremos no chat ao vivo, né, Adri? Isso, Então, a querendo gente... fazer perguntas, né? Isso. Deixar algum assunto para a gente conversar. Ai, Íamos adorar a colaboração. é, então, a gente está ali ao vivo, né? Esse aqui é um episódio que a gente grava antes, mas estamos ao vivo no chat. Então, no domingo, às 8 horas. Se depois tiver, então, alguma sugestão ou contribuição, pode entrar em contato pelo WhatsApp da clínica ou pelas direct lá do Instagram da clínica. Os canais são vários canais. Bom, sobre o Setembro Amarelo. A gente encontrou um material muito interessante que queremos, então, aqui compartilhar com vocês e conversando, baseado em mitos e verdades do suicídio. Sim, né? Algumas falas que a gente ouve muito, né? Eu acho que isso que é importante, assim, a gente poder ir desmistificando, então, essa questão do suicídio, né? Então, com algumas falas que se tem, que a gente ouve, ou que a gente não ouve, né? Porque fica difícil de falar. Então, da gente poder ir vendo o que que disso é verdade, o que que não é, o que que é bom, o que que não é, para a gente poder ir discutindo, assim, né? Preparou um material, então vou colocar aqui para nós. Setembro Amarelo. Mitos e verdades sobre o comportamento suicida. Este material, então, é do Conselho Federal de Medicina de Brasília. É isso, né, Adri? Isso. É uma cartilha que eles fizeram, né? E está circulando, então é bem importante, assim, a gente poder discutir e divulgar, porque é um trabalho bem, de pessoas muito sérias, bem interessadas no assunto, né? Pessoas que estudam e tal. Bom, passar aqui. Mitos e verdades. O suicídio é uma questão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre arbítrio. Verdade ou mito? Porque, na verdade, a pessoa, claro, todo mundo tem direito à sua própria vida, enfim, e decidir sobre ela, né? Mas a gente entende muito essa questão como falsa, né? Tu quer ler, Cris, que tu ia ler? Aham. Não, pode seguir. Não, porque, na verdade, assim, a pessoa que está passando por este momento, ela está passando por um momento onde ela não está em condições, nesse momento, de exercer esse livre-arbítrio, né? Porque Uhum. ela está, neste momento, adoecida. Então, nesse sentido, a gente pensa que, bom, nós precisamos agora é acolher e ajudar, e não deixar com que ela faça isso, né? Porque Uhum. nós, e eu acho que isso é muito importante, a gente que trabalha com a saúde, a gente é pró-vida, né? Então, nesse sentido, a gente vai sempre buscar acolher, ajudar, né? Dentro de um respeito, óbvio, pela pessoa, mas sempre buscando acolher e mostrando que a gente pode estar ao lado dessa pessoa nesse momento, né? Que a gente pode acolher esse sofrimento e que ela consegue passar por isso, tendo alguém do lado dela. Então, nesse sentido, né? É Falso. falso. Aham. Na cartilha diz: os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera, de forma radical, a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio.
O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece. Fica pesado, né? Assim, parece doença mental, né? A gente viu que muitas vezes colou nessa palavra um certo preconceito, uma certa visão distorcida, né? A doença é um momento em que as coisas podem não estar tão bem, então o nome técnico é doença mental, mas a gente também precisa quebrar essa palavra que ganhou esse sentido, tu não acha? Sim, com certeza, né? Eu acho que é isso que a gente também vem podendo falar desde do primeiro, a primeira conversa que a gente teve, né? De poder quebrar um pouco esse tabu que se tem também em relação à saúde mental e à doença, né? Porque, na verdade, em todo momento que estamos mais desesperado, mais deprimido, nós estamos doentes naquele momento. E também muitas das doenças mentais são muitos de momentos da nossa vida, né? Que fica exatamente disfuncional. E isso é muito importante que a gente comece a desmistificar que não é algo, às vezes, de uma vida inteira. Pode ser algo bem tratável, pontual e que vá passar, né? E se não passar, a gente consegue lidar melhor com isso. E tem uma qualidade muito melhor de vida, né? Então, nesse sentido, e é importante que pessoas que estão passando por esse momento com ideias suicidas, né, com vontade, vendo que não tem saída, que compartilhar com alguém que tem essa escuta ativa pode ajudar, né? Porque é alguém que vai passar com essa pessoa por este sofrimento e a gente vai acabar achando uma saída, né? Aham. Então, ele sozinho pode achar que não tem, porque ele tentou muitas coisas, mas com Uhum. outra pessoa vai ficar mais fácil de ver, né, as saídas, enfim, ou de passar por isso. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, né? Uhum. Aí a questão da rede, né, que é muito importante, de poder acionar a rede, de poder contar com alguém que escute, que esteja ali junto, né, para poder passar por aquela dificuldade. Claro que não é toda doença mental que pode chegar nas ideias do suicídio ou outras, Sim, né? Doença mental ou disfunções abrangem muitas possibilidades, né? A gente só aproveitou aqui que a cartilha trouxe a questão da doença mental, e a gente tem falado muito, né, no cuidado da saúde mental. Então, é nesse sentido, assim, a gente prestar atenção. E esse é o pilar, como diz a cartilha, de que se a gente tiver uma saúde mental, é um pilar, então, na prevenção de várias coisas, inclusive do suicídio, né? Acho que essa é a ideia, assim, né? Passo para o outro? passa. Vamos lá, Tá vamos ver bem. o próximo. Próximo. Queres ler? Estás lendo? Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? Pois Acho que a é. gente entra aí nessa questão que a gente justamente estava falando, né? Então, é falso, né? Porque o risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e após isso a pessoa não estará mais em risco, né? Então, eu acho que é isso, assim, o tratamento ele é super importante nesse momento, né? Para poder tratar essa doença que está aí nesse momento envolvendo tudo isso e poder aprender a lidar melhor com toda esse momento sem saída que as pessoas que pensam em suicídio têm, né? Que estão passando por este momento muito, enfim, muito dolorido, muito Delicado. delicado, né? E que, bom, se alguém ajudar a pensar, alguém ajudar a ouvir, a passar por isso, tem como a gente tratar, né? E Uhum. não vai ficar o resto da vida pensando em se matar, né? Uhum. Então, tem É, tratamento. e aqui tem uma questão também, né, Adri? Não sei o que tu acha, mas pensar. Pensar é algo que, vamos dizer assim, a gente pode pensar muitas coisas.
né? Fazer algo já é uma outra situação. Então, passar pela cabeça, vir a cabeça, a gente não deve se assustar, a gente pode pensar esse pensamento, a gente pode refletir sobre ele, né? Então, uma pessoa pensou, de repente, um momento delicado da vida, né? Tratou aquela condição, se reestabeleceu, né? Então, a gente não pode se assustar com os nossos pensamentos. A gente pensa muita coisa, desde que a gente pense essa coisa que veio para a gente pensar, né? Esse que é, acho que um ponto também aqui importante. Sim, porque o não pensar acaba indo para um ato, né? E isso é que eu acho que é importante a gente falar, né? Então, por isso que pensar seus pensamentos é importante, né? E não se assustar. E buscar ajuda para alguém ajudar a pensar junto, né? E Isso. entender tudo isso. Uhum. O outro mito: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção. A gente falou bastante disso, né, na outra live lá nas conversas, melhor dizendo, do YouTube, né, no episódio do encontro Semana passado, passada. né? Aham. Uhum. Sobre chamar atenção ou não, né? Sobre se alguém está precisando chamar atenção, né? Acho que é bem importante, que bom que voltou aqui na cartilha, né? E é falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente os profissionais de saúde, expressou aos profissionais seu desejo de se matar, né? Então, acho que é bem interessante pensar que aqui o chamar a atenção está naquele sentido como se não fosse nada, como se fosse, né, chamar a atenção uma coisa assim que não mereça de atenção. É o contrário. Se alguém está precisando de recursos, diversos recursos, para chamar a atenção, a gente precisa olhar, né? Claro que vamos dizer assim, dá para entender que às vezes a gente fica confuso, né? O que será que essa pessoa, a gente dá atenção para a pessoa, a gente se dedica muitas vezes, e ainda essa pessoa está, vamos dizer assim, precisando de mais atenção. Por isso é que essas intensidades e essas questões é importante avaliar, por isso a ajuda de um profissional, né? Então, muitas vezes não é só dar coisas, não é nesse sentido, ir lá, dá, né? Que vai amenizar essa atenção que a pessoa está precisando. Às vezes é o que ela está precisando, nem ela sabe o que ela está precisando. Exato, exato. E aí, né, Cris, eu ia te dizer assim que eu acho que isso é uma outra coisa que ficou muito banalizado, né? A questão do a criança chama atenção. Aí fica banalizado porque a criança quer isso, quer aquilo e ela chama atenção, né? E eu acho que esse chama atenção que a gente fala aqui é poder olhar e bem isso, assim, essa coisa do ouvir para entender o que é aquilo ali, né? Porque quando é uma criança que está triste, uma criança que traz algumas questões mais de solidão, algumas questões da escola, que está, né, sofrendo alguma coisa na escola, bom, isso mesmo que venha chamar a atenção dos pais, é importante ir ouvir, é importante entender, né? Então, nesse sentido que eu acho que é muito importante a gente ouvir, dar essa atenção, entender o que é, e se a gente achar que aquilo parece bobagem, talvez conversar com alguém que entenda mais, porque às vezes o sofrimento está tão grande que a gente não consegue entender do outro lado, né? E uma pessoa especializada vai saber entender o que aquele sofrimento está querendo dizer, né? Então, é importante isso. E os Uhum. pais, muitas vezes, podem estar passando a mesma situação que o filho, né? E aí não está entendendo por que o filho está precisando chamar atenção, porque também está muito misturado. Então, esse olhar de fora, uma outra pessoa
chegando, podendo, né, observar outras coisas, é uma visão que faz a diferença, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que muitas vezes os pais estão vivendo a mesma situação. E como é comum, né, Adra, a gente que atende criança, sabe que muitas vezes a criança chega para uma psicoterapia porque está dizendo algo daquele grupo familiar, né? Então, é importante, assim, a gente entender que alguma coisa está sendo dita ali. Então, vamos tentar decifrar, entender, junto com as pessoas, né? Porque psicólogo não vai entender nada sozinho. A gente vai entender junto, né? Com aquele paciente, aquela família, né? O que aquilo pode estar significando, né? Muito bem. Cadê aqui minha... Aqui. Vamos para os outros mitos. Queres ler? Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou? Falso, né? Se alguém que pensava em suicidar-se e de repente parece tranquilo e aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou aliviado simplesmente por ter tomado a decisão. Então, eu acho que é muito importante isso da gente pensar, porque, assim, muita gente fala, né, a gente ouve relatos de pais que dizem assim, ó, mas 2 dias, um dia antes, estava tão tranquilo, né, parece que tudo estava melhor, né, e tem muito a ver com isso, assim, às vezes, porque a pessoa já se decidiu, então, claro, ela tem um alívio pela decisão que ela tomou. Ela imagina então, que vai passar. Ela imagina. Ela está querendo uma solução para algo, né? Isso. E ela imagina que aquilo vai. Porque aqui tem uma coisa importante, né? Se uma pessoa que se sentia deprimida, então ela vinha num processo de depressão, ela estava com vários prejuízos na sua qualidade de vida, no seu sono, na sua alimentação, no seu trabalho, no seu estudo, né? Chegou a falar no suicídio. Né? E no momento seguinte, essa pessoa fica melhor? Esse repentino aqui que é o elemento, né? Porque se essa pessoa deprimida faz um tratamento, vai aos poucos, né? Não quer dizer que aos poucos é muito devagar. Não, a gente quer que a pessoa melhore logo, claro. Mas a gente vê que aquilo é um processo, que aquilo vem vindo etapas. Bom, aí ela foi para um outro momento. Agora, se ela está numa situação bastante difícil e tem, assim, quase que repentinamente uma melhora, vamos ficar atento, porque isso pode ser que ela imagina que ela encontrou uma solução para aquele sofrimento, né? Então, e aí que é importante, né, Cris, porque a gente sabe, assim, ó, que a solução para uma pessoa que está deprimida e que está pensando em se matar, né, em se suicidar, não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, esta melhora tem que prestar atenção. Né? Por isso que é falso e por isso que a gente tem que se preocupar, né? Porque a pessoa que está com essa dor dentro dela, ela tenta coisas para melhorar. E tem uma hora que se esgotam, ela acha que dentro dela não tem mais o que tentar. Essa ideia que é a ideia perigosa, que Exato. se esgotou, que não tem mais o que fazer, que o suicídio é que vai ser a solução. Esses são os indícios que a gente, como familiar, ou mesmo, né, se tiver colegas aqui com a gente, pode prestar atenção, né, da saúde. Esses são os problemas, assim, esse é o pensamento que a gente tem que tomar cuidado, né, que a pessoa está muito desesperançosa. E todas as situações de vida têm uma saída, tem uma solução. Né? Às vezes a gente não está conseguindo enxergar porque a gente está muito dentro daquela vivência, está sozinho,
não está podendo conversar. Então, essa situação, esse combinado de elementos é que leva para a gente imaginar que não tem solução, mas tudo tem uma solução. Tudo, né? É possível encontrar uma solução. Muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas mudanças, talvez, a gente vai ter que adaptar, vai ter que tomar algumas decisões, enfim, algumas mudanças de vida, né? Pode parecer muito difícil, mas às vezes é porque a gente pode estar deprimido, né? Então, todo esse processo de poder ir trabalhando com essas ideias, esses sentimentos, para poder, daí sim, enxergar as soluções e as saídas, né? Então, quando a pessoa não está vendo nada disso, olha como ela está numa bolha. Vamos falar agora as palavras do momento, né? Está dentro de uma bolha, né? E não está conseguindo trocas, né? Então, E uma bolha, né, Cris, eu acho que é importante, assim, se a gente pensar nessa analogia, então, vamos pensar numa bolha, e uma bolha que ela não é transparente, ela é turva. Então, eu também não consigo enxergar muito além, né? Eu fico muito preso dentro daquilo ali e não consigo enxergar um pouco mais adiante. Então, nesse sentido, é importante uma outra pessoa, né, que possa vir ajudar a olhar melhor. Bem importante. Vamos para o outro mito. Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive à tentativa de suicídio, está fora de perigo. Vamos lá. Falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital, na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um preditor do comportamento futuro ou comportamento passado, a pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. Olha quanta coisa está dita aqui, né? Muita eu acho coisa. que aqui, né, Cris, uma coisa que eu sei que é uma norma, né, que se faz no hospital, encaminhar, né, quando sai do hospital, sai da hospitalização, é encaminhar para um tratamento, né, e como é importante, além do tratamento psiquiátrico, um tratamento psicoterápico. Sim. Né, que é isso, que eu acho que os dois são importantes nesse momento, porque justamente por isso, quando a pessoa sai do hospital, ela sai com mais esperança, mas ela acaba voltando para o mesmo lugar aonde antes as coisas aconteciam, né, onde antes ela se sentia daquela forma, e isso, se não há um tratamento, se não há um pensamento sobre tudo isso que fez ela chegar a esse ponto, né, é possível que volte, ela está muito fragilizada. Né? Então, eu acho que aqui é muito importante a gente falar dessas questões, assim, é importante buscar o tratamento que é indicado no hospital, né, o tratamento, continuar o tratamento psiquiátrico, procurar um psicoterápico, uma terapia para poder ajudar a falar sobre isso. Sabe o que eu pensei agora? Da gente também, quem sabe, em outra oportunidade, trazer as colegas que trabalham com AT, porque isso é uma alternativa muito interessante, que é o acompanhante terapêutico, né? Então, o AT, além da psicoterapia, talvez vai intensificar nesse período, o acompanhante terapêutico vai fazer esse suporte, é o profissional que vai acompanhar, né, aquele período de fragilização, da pessoa ir se recompondo, digamos assim, e poder, né, voltar lá para suas atividades. Então, existe aqui uma questão de solidão importante e de fragilidade importante, que podem ser difíceis nesse período de restauração, né? Então, a gente poder contar
com profissionais, e o AT é um profissional da área da saúde para poder acompanhar, também vai ajudando a própria família, porque muitas vezes a família precisa voltar ao trabalho, tem outras atividades que ela precisa dar conta, e essa pessoa está fragilizada. Então, existe esse recurso, a gente pode um dia convidar aqui as colegas, né, Ótimo. da Uhum, clínica e ótima poder ideia. explicar bem o que é o acompanhante terapêutico, que existe para muitas modalidades, Uhum. né? O acompanhante terapêutico tem para situações escolares, né? Crianças de inclusão, para essas situações aqui de suicídio. Eu não sei se tu sabia, mas a Sabrina me trouxe que tem AT para o puerpério. Olha só. Olha que duas coisas, né? Muito Legal. interessantes. Aham. Uhum. Então, que é outro momento de fragilidade, né? Acho que me lembrei por causa do Sim, momento de sim. fragilidade ali, de toda a rede que é necessária, né? Para a mãe. Uhum. Não, Então, e isso tão importante, né, Cris, agora que tu disse assim, essa rede que é importante lá para a mãe, aqui uhum, também é muito importante, né? uhum, A pessoa que está passando por esse momento tão solitário, tão triste, tão dolorido, ela precisa de uma rede de apoio que ela possa. É quase uma rede, que não é só um contar, é uma rede que vai ajudar a fazer uma malha para ela, né? Uma malha de apoio, para que ela possa se apoiar para poder se restabelecer, para poder se reerguer, né? Então, se reconstruir aí para sair desse momento tão difícil. verdade. A malha, bem interessante essa imagem. Hum, Não devemos falar sobre suicídios. hum. Ai, nós devíamos ter botado esse bem no início, né? Bem no início, né? Isso pode aumentar o risco. Bom, Falso, 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 é falso. falso. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. É claro que a gente fica com medo que possa incentivar, a gente compreende que as pessoas tenham esse medo, e aí se cria aquela falsa ideia de não ir falando como se isso fosse evitando. E daí falar de outros assuntos. E daí tentar outras alternativas no sentido de não falar. Se aquilo está vindo, se aquilo está precipitando, nós temos que falar. E aqui, como nós estamos aqui dispondo desse material, porque é muito mais complicado se a gente é um professor, se a gente é alguém profissional da área da saúde, ou né, pode um colega de trabalho, e a Uhum. pessoa conta que está com esse pensamento. E aí? Aí eu não sei o que fazer. Então, nós precisamos compartilhar essas informações, porque às vezes uma ideia assim não tão clara, ela vai se perpetuando. Então, nós profissionais de saúde, nós temos que compartilhar as informações que orientam as pessoas. A gente tem que informar os locais de trabalho, a gente tem que preparar os professores, porque muitas vezes são eles que vão detectar, né? Então, poder falar sobre o suicídio não é incentivar, é poder chamar a atenção que existe essa condição, as pessoas se colocam em risco, né, muitas vezes, e a gente tem o que fazer. É nesse sentido, Uhum. né? Não, e de que as pessoas entendam, né, Cris, primeiro, que se não falar com quem está passando por esse momento, ela vai achar alguém que diga alguma coisa para ela. E aí nós temos uma internet que pode ser muito boa, É, mas que também tem muitas informações que são muito ruins, sim. né? Então, assim, é muito melhor a gente se instrumentalizar e saber o que tem que ser falado e o que tem que ser ouvido, porque não vai adiantar a gente dizer, ó, que bobagem isso, olha a vida. É. Não, não Não, ou adianta isso. então, como a gente já ouviu tantas vezes, né? Mas como é que você está pensando isso? Se a tua vida é boa, se não, né? Exato, Isso né? Então, não.
não ajuda. Não ajuda, exato. O que é preciso é entender o que aquela pessoa está sentindo e que aquele sentimento é muito válido para ela. Então, a gente tem que entender aquilo ali para ver como é que a gente pode ajudar, né? Aí sim, ver como é que a gente pode achar saída, como é que a gente pode ajudar ela a entender outras formas, né? A enxergar outras formas. É que o Então, eu acho que aí é bem... julgamento é o problema, né? Que as pessoas também falam, e aí não é só, né, para um ponto tão crítico assim quanto o suicídio, né? Às vezes até a gente já ouviu isso assim de a pessoa está com depressão, não, força de vontade, né? Como é que tu sim. pensou nisso? É só querer, né? Só querer, né? Quer dizer, é muito complicado alguém que está nessa situação ouvir isso, porque não é isso, né? Voltamos àquela lâmina lá da doença mental, quer dizer, tem alguma coisa que está sinalizando que está difícil, é uma dificuldade, não é uma questão que a pessoa não está se esforçando, né? Por exemplo. Então, pensamos que cada um de nós que tenha contato com essas informações e que tenha contato com cartilhas e que tenha participado de alguma atividade de Setembro Amarelo, seja um multiplicador no seu núcleo, com seus amigos, com seus familiares, né? Para a gente ir desmistificando, né, esse tema e poder alertar, criar mais pessoas de alerta, assim, para se reconhecer. Pode ser um colega poder ajudar, né? Poder encaminhar para um setor de recursos humanos, para um médico do trabalho, enfim, tem recursos, né? Procurar a ajuda do psicólogo, pedir uma avaliação. Então, por isso precisamos falar, né? Não, e cada vez mais, né, eu acho que é importante a gente dizer isso para os nossos colegas, porque cada vez mais eles estão chegando no nosso consultório para pedir ajuda, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que saber ouvir, tem que saber o que tem que fazer, né, para ajudar, né? Então, isso é bem importante. Aí nós entramos na próxima, posso Pode, ler? vai. Uhum. Então, é proibido que a mídia aborde o tema suicídio? Né? Falso. Né? A mídia tem obrigação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar, ao contrário, é fundamental dar informações corretas à população sobre o problema, onde buscar ajuda e etc. Né? Que é isso que a gente vem falando aqui, está falando aqui bastante, né? Que é isso, assim, a gente tem que dar a informação correta, a população tem que saber que existe isso, eles não é um chamar atenção, não é uma bobagem, existe esse problema, né? E tem que buscar, tem que saber onde buscar ajuda, porque assim, ó, o suicídio, ele não é um problema familiar, só da família, ele é um problema social, porque não é só a questão do que acontece dentro da família. Muitas vezes, muitos problemas acontecem fora, né? Então, pessoas passam por muitas dificuldades fora da família e é um problema social. As pessoas têm que saber que isso acontece, né? Então, não é à toa que ela fala ali, é um problema de saúde pública. Claro. É importante isso, né? Bem importante, sim, porque parece, é problema lá do não sei quem, é problema, né? E todos nós estamos implicados, né? É um problema que chega para todos nós, na nossa comunidade. Tanto é que existem cidades e comunidades que às vezes têm até mais índices, né? De determinada doença, inclusive do suicídio, outras menos, outras têm outras características, outras doenças. Então, quer dizer, aquilo envolve aquela comunidade, aquele grupo, né? É bem importante assim que a gente possa se incluir. Não é um problema dos outros, é um problema que nos atinge a todos nós, né? Então, acho que a cartilha trouxe, deve ter outros, verdadeiro e falso, que a gente, né, está aí trabalhando nesse setembro.
vamos fazer algumas atividades com algumas escolas, talvez até a gente possa, quem sabe, fazer outros mitos e verdades, conforme a gente vai ouvindo mais, assim, né, as pessoas também, né? Fazer um compilado aí, quem sabe, né? Ou responder, quem tiver aqui alguma questão que queira colocar para nós, a gente pode também depois responder. Então, eu gostei muito da cartilha. Eu acho que a cartilha ofereceu bastante elementos assim que a gente realmente escuta das pessoas, né? E fala de uma forma muito, muito acessível, assim, né? É, Então, eu acho que é uma cartilha muito boa, né? É uma cartilha feita, então, pelo Conselho, né, Federal de Medicina, isso, né? aham, Então, lá de Brasília. isso. Inclusive, né, Cris, hoje eu tive até a oportunidade de fazer uma aula, enfim, com uma das pessoas que participaram desse processo, assim, foi muito legal, ela trouxe muitas questões importantes, assim, né, para as colegas também, que trabalham com isso, se quiserem, assim, ela relacionou muito a questão do suicídio com 2 textos do Winnicott, né, que é um autor que a Aham. gente estuda no referencial também, né, então se algumas colegas quiserem, a gente pode falar, né, dos textos, enfim, Sim, sim, para sim. poderem estudar. A gente procura sempre estar estudando e conhecendo o que outros colegas produzem, trocando, né? Então, hoje a tua participação no evento foi bem interessante, né? E tu já trouxe, então, a sugestão de 2 temas, de 2 textos que, se Uhum, colegas quiserem de sugestão para suas leituras, que são os textos do Winnicott, né? sim. Um dos textos é a Distorções do Ego, né, e o outro, O Medo do Colapso. Então, 2 Ah, textos bem importantes do Winnicott, né, bem esclarecedores, que falam muito sobre isso, né, quer dizer, o Winnicott não falou, não tem uma teoria muito extensa sobre o suicídio, mas sim, o que ele coloca, ele nos dá muitos subsídios para entender, né, o que as pessoas estão passando, então, e poder ajudá-las, né, é isso. muito importante isso. E bom, E fica a quem quiser dica. vir estudar com a gente, né? A gente estuda o Winnicott, né? E É, outros autores, é só vir isso estudar com a gente. aí, isso aí. Então, acho que ficamos por aqui hoje. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que vão assistir depois, que podem compartilhar se souber de alguém que está com essas dúvidas, ou com seus colegas de trabalho e quiser utilizar o material, vai ficar aqui no canal disponível, né? E estamos disponíveis também para outros bate-papos, se é só nos chamar, se identificar essa necessidade. O importante é a gente compartilhar essas informações, Isso. ficar atento, se sentir parte deste compromisso pela saúde mental e qualidade de vida, né? Esse é o nosso convite aqui. Isso aí, isso aí. É bem nesse sentido, Obrigada. sentir parte. Isso mesmo. Muito Tati. obrigada. E até Obrigada, ano que Ada. vem. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau.